Bem-vindos ao Voz Otaku, onde as histórias ganham voz. Estão preparados para o próximo episódio? Capítulo 3, O Livro de Magia. それでは始めましょう。 Fazia 2 anos. Desde que eu havia reencarnado. Minhas pernas e cintura estavam começando a ficar forte o suficiente para eu andar sozinho. Eu também estava começando a aprender a linguagem deste mundo. Depois que eu decidi viver seriamente, eu comecei a considerar o que eu poderia fazer. O que eu precisava em minha vida. Estudar. Praticar esportes. E um conjunto de habilidades. Como um bebê, as coisas que eu podia fazer eram limitadas. No máximo, eu podia enfiar minha cara nos peitos de alguém. Quando eu fiz isso para a empregada, ela fez uma expressão infeliz. Aquela empregada definitivamente odiava crianças. Esportes poderiam ser praticados no futuro. Mas por enquanto, pelo bem de aprender a ler, eu comecei a procurar por livros na casa. É importante ser alfabetizado. A taxa de alfabetização no Japão era de quase 100%. Mas várias pessoas eram ruins em inglês. Então havia várias pessoas que recusavam a ideia de ir para outros países. E até mesmo tratavam linguagens estrangeiras como algo dependente de habilidade. Por esse motivo, aprender a linguagem desse mundo era minha primeira missão. Havia 5 livros nessa casa. Poderia ser que livros nesse mundo são caros. Ou será que Paul e Zenith não leem livros? Provavelmente as duas razões existiam ao mesmo tempo. Para mim, que possuía milhares de livros, isso era algo inacreditável. Apesar de que todas eram light novels, havia apenas 5 livros. Mas eles eram suficientes para mim aprender a reconhecer palavras. A linguagem desse mundo era similar ao japonês. Então era fácil para mim acompanhar. Apesar de que as palavras eram completamente diferentes, aprender como falar foi bem tranquilo. Contanto que eu memorizasse o vocabulário o suficiente, tudo ficaria bem. Aprender a ouvi-las foi bem útil. Paul leu os livros mais de uma vez para mim. Então não houve problemas em aprender palavras novas. Talvez isso tivesse algo a ver com a habilidade de memorização desse corpo. Depois de conseguir aprender a ler essa linguagem, eu descobri que o conteúdo desses livros bem interessantes. Na minha vida passada eu nunca pensei que aprender fosse interessante. Mas quando eu refleti sobre isso, era o mesmo que memorizar informação da internet. Como isso não seria interessante? Parando para pensar. Será que meu pai realmente pensa que uma criança tão nova seria capaz de ler o conteúdo daquele livro? Estava tudo bem se fosse eu. Mas uma criança de 1 ano de idade normal teria franzido as sobrancelhas e começado a chorar. Os 5 livros eram estes: Viajando pelo Mundo. Essa era uma enciclopédia especial que continha informações de vários países deste mundo. Fraquezas dos monstros de Fedoa. Um livro que descrevia os monstros que apareciam ao redor de Fedoa, e as formas de lidar com eles. Manual de Magia. Um manual que ensinava como usar magias de ataque, do nível elementar até o nível avançado. A Lenda de Perugius. Um conto de fadas sobre o conjurador chamado Perugius, que viajou com seus companheiros enfrentando reis demônios, salvando o mundo, punindo o mal e recompensando o bem. Os 3 espadachins e o labirinto. As aventuras de 3 habilidosos espadachins pertencendo a diferentes estilos de combate, se conhecendo e explorando um labirinto. Deixando de lado os livros sobre batalhas, os outros 3 me ensinaram muita coisa. Especialmente o manual de magia. Para mim, que vim de um mundo sem magia, as coisas que estavam registradas aqui me fizeram desenvolver um interesse profundo nele. Depois de ler tudo, eu entendi algumas coisas básicas. Primeiro de tudo, magia podia ser basicamente dividida em 3 categorias. Magia de ataque, para atacar um alvo. Magia de cura,
Para curar um alvo. Magia de invocação. Invocar algo. 3 tipos. Fácil de entender. De acordo com o livro. Mesmo que tivesse várias funções. Magia foi originalmente desenvolvida para a guerra. Então ainda não eram muito usadas fora de batalha ou caçadas. Para usar magia, você deve ter mana. Ou seja, contanto que possuísse mana, qualquer pessoa poderia usar magia. Existiam 2 maneiras de usar mana. Usar sua própria mana de dentro de seu corpo. Extrair a mana de algo que possua mana. Tinha de ser um desses 2. Eu não consigo pensar num bom exemplo. Provavelmente é algo como um gerador para o primeiro. E uma bateria para o segundo. Há muito tempo atrás as pessoas usavam apenas sua própria mana. Mas conforme as gerações passavam, magia foi analisada e se tornou mais avançada. E a quantidade de mana que as pessoas usavam aumentou explosivamente. Para as pessoas com uma grande quantidade de mana, estava tudo bem. Mas as pessoas com menos mana não podiam usar certos tipos de magia. Então os magos do passado pensaram num meio de retirar mana de algum outro lugar para completar os requerimentos das magias. Existiam 2 formas de ativar magias. Recitando um encantamento. Formações mágicas. Não há necessidade de explicar isso, certo? Usando palavras ou desenhando uma formação mágica para ativar as magias. Formações mágicas eram o padrão há muito tempo atrás, mas nessa era é mais comum ativar as encantações. No passado, o mais simples dos encantamentos requeria 1 ou 2 minutos. Apesar de que não era muito longo, esse método era extremamente difícil de usar em batalha. Em contraste, uma vez que uma formação mágica fosse completada, ela poderia ser usada repetidamente. Teve um certo mago que conseguiu reduzir o tempo de encantação. Assim recitar os feitiços se tornou o mais comum. O mais simples dos encantamentos levava cerca de 5 segundos. Assim magias básicas de ataque podiam ser usadas enquanto recitadas. Mas a não ser que fosse uma situação de emergência. Técnicas mágicas mais complicadas ainda eram lançadas com formações mágicas. A quantidade de mana de uma pessoa é decidida basicamente ao nascer. Num RPG normal você aumenta o seu MP conforme evoluir. Mas parecia que nesse mundo não. A profissão de todo mundo era basicamente a de guerreiro. Só de falar aquele termo já me fazia sentir como se algo estivesse diferente. E quanto a mim? Aparentemente a quantidade de mana que alguém possuía era hereditária. O fato de minha mãe poder usar magia significava que eu podia esperar ter uma certa quantidade inata de mana. Isso era um pouco preocupante. Mesmo que meus pais fossem talentosos, minha formação genética não parecia ser de alguma utilidade. De qualquer forma, eu comecei pela magia mais simples. O livro continha ambos os métodos para formações mágicas e recitações de feitiços. Mas já que recitar era mais comum e não havia muito espaço para eu desenhar formações mágicas, eu comecei com as recitações. Parecia que quanto mais complicado era um feitiço, maior era o encantamento. Na verdade, técnicas muito complicadas tinham que ser recitadas em conjunto com formações mágicas. Mas para feitiços iniciantes não tinha problema. Ao que parece, magos habilidosos conseguiam usar magia sem recitar os feitiços. Lançando feitiços sem recitar o encantamento ou reduzindo a encantação. Algo assim. Mas por que não era necessário para você recitar o feitiço quando você era habilidoso? A quantidade de mana para lançar a magia não mudava. E mesmo que você evoluísse, seus pontos de mana também não aumentariam. Ou será que quanto mais hábil você fosse, menos mana era necessária? Mas mesmo que você diminuísse o seu consumo de mana, não havia razões para se pular uma etapa. Tanto faz, eu simplesmente irei testar primeiro. Eu segurei o livro na minha mão esquerda e estiquei a minha mão direita enquanto lia as palavras do livro. Conceda a proteção das águas no lugar que a ti foi pedido.
E deixes tua corrente cristalina fluir aqui. Eu tive uma sensação com sangue se juntando em minha mão direita. Como se o sangue estivesse sendo exprimido para fora. Uma bolha de água do tamanho de um punho apareceu na frente de minha mão. Voa! No momento em que eu fui tocado por ela, a bolha de água caiu no chão e encharcou o piso todo. O livro dizia que a bolha de água deveria ser lançada. Mas ao invés disto ela caiu no chão. Talvez eu tenha perdido minha concentração, fazendo com que o feitiço falhasse. Concentre-se, concentre-se. A sensação do sangue se juntando em minha mão direita. Isso. Esse tipo de sensação. Eu mais uma vez levantei minha mão direita e recordei a sensação de antes, imaginando-a em minha mente. Mesmo eu não sabendo quanta mana eu possuía, era melhor eu não presumir que poderia continuar usando múltiplas vezes. Concentre-se e faça com que cada tentativa seja um sucesso. Primeiro eu tive que imaginar o processo. Então repetir de novo e de novo na minha mente. Para então usar na realidade. Se fosse um fracasso, eu então imaginaria outra vez em minha mente. Até que eu pudesse visualizar perfeitamente na minha cabeça. No passado, era assim que eu praticava cada movimento em jogos de luta. Por causa disso, eu não costumava falhar quando eu tentava executar um combo. Eu não teria problema se eu praticasse usando esse método. Assim eu esperava. Respire. Uma respiração profunda. Enviando sangue dos meus pés e cabeça para minha mão direita. Usando aquele sentimento para juntar força. E lançando-a de minha mão. Cuidadosamente. Bem cuidadosamente. Com cada batimento cardíaco. Juntando pouco a pouco. Água, 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 bola de água, bolha de água, waterball pantsu. Pensamentos ruins se misturaram no meio. Vamos tentar de novo. Concentre-se, extraia a água para fora a. Ha! Eu gritei inconscientemente como um monge, e a bolha de água apareceu. Plop. Eu estava tão surpreso que eu perdi a concentração e a bolha de água caiu no chão. Mas... agora há pouco, eu não recitei o feitiço, certo? Por que foi que... O que eu fiz foi relembrar o sentimento de usar aquela magia e imitá-la em minha mente. Mas... poderia ser que... apenas por ter refeito o fluxo da magia fez com que o encantamento fosse desnecessário? Encantamentos mudos são tão simples assim? Essa não era uma técnica supostamente de alto nível? Se é tão fácil assim conseguir, qual a utilidade do encantamento? Mesmo um novato como eu pôde usar encantação muda para ativar a magia. Concentrando a mana nos meus dedos e criando a forma em minha mente. Foi simples assim. Nesse caso, recitar o feitiço foi completamente desnecessário. Todo mundo deveria usar encantação muda. Poderia ser que recitar o encantamento era o uso automático da magia? Ao invés de precisar juntar aquele sentimento parecido com o sangue fluindo, você poderia simplesmente recitar o encantamento e o feitiço se formaria sozinho. Deve ser algo desse tipo. Desse modo era como se fosse um carro automático. Você ainda podia mudar para manual e continuaria a funcionar. Recitar o encantamento vai formar a magia toda. Teriam várias vantagens de se usar os encantamentos. Era fácil. Juntar aquela sensação parecida com o sangue fluindo. Em vez de tentar ensinar algo vago assim. Por que não deixar todo mundo recitar os feitiços e obter êxito? Assim ambos os professores e alunos teriam mais facilidade. Era conveniente de usar. Desnecessário dizer. Mas magias de ataque foram feitas para serem usadas em combate. Ao invés de fechar os olhos e ficar murmurando enquanto se concentra. Rapidamente recitar um feitiço continuava sendo mais rápido. Correr com tudo enquanto imaginando uma imagem clara. Ou correr com tudo enquanto dizendo as palavras do feitiço. Essa era uma questão de qual era mais fácil. Isso pode ser diferente dependendo da pessoa.
Talvez tenha esses que acham mais fácil imaginar a magia. Eu procurei rapidamente por encantações mudas pelo livro de magia, mas não achei nada estranho. Baseado na minha experiência, não foi assim tão difícil. Talvez fosse um talento meu. Mas não era como se as outras pessoas realmente não pudessem usar. Talvez fosse assim. Um mago tipicamente começava como um iniciante e acabava já como um veterano. E todo mundo usava métodos de recitação para conjurar a magia. Depois de milhares, dezenas de milhares de vezes, o seu corpo estaria acostumado a recitar o feitiço. Então, quando vinham a usar encantação muda, eles não sabiam o que fazer. E além do mais, como essa técnica não era conhecida, ela não era recordada nos livros. Voar, isso explica tudo. Então eu sou um tipo de pessoa rara. Isso é algo incrível, não é? É como se eu estivesse usando uma lista de códigos. Eles usaram um catalisador sem recitar a oratória? Mas tudo o que eu fiz foi usar esse catalisador normalmente e abrir o portal. Esse tipo de sensação? Uhul, eu já tô ficando animado. Ah! Não! 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 Se acalme! Acalme-se! O antigo eu foi enganado por estes sentimentos. Só por eu ser melhor que as pessoas normais em usar o computar. Eu fiquei com aquele sentimento de que eu era um tipo de escolhido. E então me tornei ávido e eventualmente acabei me tornando um fracassado. Seja humilde. A coisa mais importante a se fazer era eu não me tratar como alguém melhor que os outros. Eu sou um novato. Um novato. Um novato. Que teve sorte de principiante e conseguiu um strike na primeira bola. Foi mera sorte de principiante. Não pense ser uma pessoa talentosa. Eu deveria estar me concentrando em estudar para valer. Ótimo. Primeiro eu preciso depender do encanto para usar um feitiço. Então, baseado na sensação que eu experimentei quando lancei o feitiço, eu poderia praticar encantação muda repetidamente. Eu resolvi usar esse modo para aprender. Então vamos fazer mais uma vez. Mas quando eu estiquei minha mão direita, eu me senti um pouco cansado. Como se tivesse algo pesado em meus ombros. A sensação de fadiga. Será que é por eu estar me esforçando muito para me concentrar? Não. Eu era considerado no mínimo meio pro em mexer na internet, autoproclamado. Se eu precisasse, eu poderia continuar navegando por 6 dias inteiros se dormir. Minha concentração não acabaria em apenas 2 tentativas. Isso quer dizer que eu gastei toda a minha mana. Isso é muito pouco, não é? Ou poderia ser que por eu ser um iniciante, a minha eficiência em usar minha mana é extremamente baixa? Não. Como poderia ser isso? Para ter certeza, eu tentei lançar a magia mais uma vez. Mas no final eu acabei desmaiando. Oh Deus! Sério. Se você estiver com sono apenas vá para o banheiro e então vá para a cama. Quando eu acordei, eu estava sendo tratado como se eu tivesse mijado no chão e caído no sono enquanto lia o livro. Droga! Eu já sou tão velho e ainda assim sou repreendido por urinar no chão. Droga! Mas que droga! É. Mas eu só tenho 2 anos de idade, certo? Fazer xixi na cama ainda é perdoável. Mas sinceramente, minha quantidade de mana era muito baixa. Ah! Isso fez eu me sentir totalmente impotente. Bom, já que foi só 2 bolhas de água. No final aquele teve que ser o método usado para eu aprender. De qualquer modo, eu deveria praticar até o ponto onde eu possa lançar imediatamente. No segundo dia, eu fiquei bem mesmo após lançar 4 bolhas de água. Eu só fui me sentir cansado após a 5ª vez. Estranho. Baseado na minha experiência de ontem, eu sabia que eu iria desmaiar se eu usasse mais uma vez e decidi parar por ali. Então eu comecei a pensar.
O meu limite atual eram 6 disparos. Esse era o dobro de ontem. Eu olhei para o balde cheio, com o equivalente a 5 bolhas de água, e pensei na razão de o número de vezes que eu podia lançar. A bolha de água dobrou no segundo dia. Será que foi por eu já estava cansando ontem? Ou será que a quantidade de mana gasta em cada conjuração foi maior? Hoje eu também usei encantação muda. Mas não deveria ter nenhuma diferença entre os dois métodos. Eu não entendi. Talvez amanhã o limite máximo vá subir também. Outro dia havia se passado. O número de vezes eu podia criar bolhas de água aumentou. 11 vezes. É como se eu pudesse aumentar o número de disparos que eu podia fazer com cada vez que eu usava o feitiço. Se minha teoria estiver certa, então amanhã eu devo conseguir usar 21 vezes. Outro dia se passou. Para confirmar minha teoria, eu usei o feitiço 5 vezes e então parei. Mais um dia se passou. E meu limite aumentou para 26. Meu limite realmente era o mesmo número de vezes que eu havia usado a magia. Você realmente me enganou. O que você quer dizer com a quantidade de poder mágico agregado de uma pessoa é decidida ao nascer? Decidindo algo que você não pode nem mesmo ver com seus próprios olhos. O potencial de uma criança não é algo que um adulto possa prever. Bem, isso também significa que eu não devo confiar cegamente em algo vindo de um livro. O livro provavelmente estava dizendo algo como: a felicidade humana tem um limite. Esse tipo de coisa. Ou estava se referindo ao resultado dos treinos. Ele quis dizer que depois de rigorosos treinamentos, sua capacidade de mana tem um limite? Não, ainda é muito cedo para se chegar a uma conclusão. Isso ainda é apenas uma hipótese. Algo como: sim. Tipo: isso é baseado no quanto você pode crescer. Ou algo desse gênero. Quando você usa magia ao máximo durante a infância, você pode alcançar o seu crescimento máximo. Ou algo assim. Ah, mas talvez isso seja por causa do meu corpo especial. Essa possibilidade também não pode ser ignorada. Não. Não é bom eu me tratar como alguém especial. No meu antigo mundo, o limite físico das pessoas também aumentava bastante durante a puberdade. Mas o problema é que, depois da puberdade, não importa o quão duro você dê, você não vai obter muito resultado. Mesmo nesse mundo. Para algo como magia, a estrutura de um ser humano não deveria ser diferente. Isso é o mesmo. Então, só há uma coisa a se fazer. Antes de a puberdade terminar: treinar o máximo possível. Daquele momento em diante, eu usei minha mana ao máximo todos os dias. Ao mesmo tempo, eu aumentava o número de magias que podia usar, contanto que eu pudesse me lembrar da sensação. Era fácil usar magia baseada em encantação muda. Minha meta a curto prazo era a de dominar completamente magia elementar. Magia elementar era exatamente como soava. Ela tinha o nível mais baixo de todas as magias de ataque. Bolhas de água e bolas de fogo tinham esse nível elementar. Existem 7 níveis de magia: elementar, intermediário, avançado, santo, rei, imperado e deus. Eu li que magos que recebem formação apropriada podem levar suas magias especializadas até o nível avançado, enquanto esses sem instrução vão conseguir usar apenas magias de nível elementar e intermediário. Baseado nesse sistema, alguém que podia usar magia acima do nível avançado eram chamados de Santo do Fogo, ou Santo d'Água. E eram considerados existir um a cada 10,000. O nível santo. Eu ansiava por isso. Mesmo que só um pouquinho. Mas o livro de magia tinha apenas sistemas de fogo, água, vento e terra até o nível avançado, onde eu poderia aprender magia de nível santo para cima. Não. É melhor não pensar muito à frente. No RPG Maker era o mesmo.
Se você começasse criando os monstros mais fortes, você teria uma grande chance de ter um retrocesso. Você deveria começar pelos slimes. Embora no final eu não tenha terminado nem mesmo o slime. O livro continha os seguintes feitiços elementares de água. Water Ball. Uma pequena bolha de água que pode ser disparada no inimigo. Bolha de água. Water Shield. Água sai do chão para formar uma parede. Escudo. Water Arrow. Um dardo que pode voar mais de 20 metros. Flecha de água. Ice Strike. Cria uma coluna de gelo para ferir o inimigo. Golpe de gelo. Ice Blade. Forma uma espada de gelo congelando o vapor da água ao redor do conjurador. Espada de gelo. Eu tentei todos. Mesmo que todos os feitiços estivessem no nível elementar. A quantidade de mana necessária para usá-los variava. Eu usei a bolha de água como minha medida. Dependendo da magia. Uma única utilização gastava mana equivalente de 2 a 20 bolas de água. Eu praticamente me limitei a praticar apenas água. Seria um problema se eu tentasse usar o sistema de fogo e causasse um incêndio. Falando em incêndios. A quantidade de mana que eu tinha que gastar numa magia tinha algo a ver com a temperatura. Magias de gelo de nível mais avançado eram mais frias. Enquanto o livro dizia que algumas magias deveriam voar da minha mão. Quer seja bolha de água ou flecha de água. Eu não conseguia fazê-las funcionar direito. Qual o motivo disso? Onde foi que eu errei? Eu não entendi. O livro tinha dito algo sobre o tamanho da magia e a velocidade. Poderia ser que, depois de criar a bolha, você ainda precisa usar magia para controlá-la? Vamos testar. Oh! A bolha de água ficou maior. Oin! Plop! Oh! Mas ela ainda assim caiu no chão. Depois daquilo eu tentei vários métodos para deixar a bolha maior. Depois deixar menor. Criando 2 bolhas diferentes ao mesmo tempo. Mudando o tamanho das bolhas ao mesmo tempo. Mesmo sendo uma nova descoberta. Nenhuma das bolhas dava o mínimo sinal de se mover para frente. Fogo e vento não são afetados pela gravidade e podem flutuar no ar. Mas depois de algum tempo eles desaparecem. Eu tentei usar vento para empurrar uma bola de fogo. Mas acabou dando errado em algum ponto. Após 2 meses. Depois de tentar e fracassar várias vezes, eu finalmente consegui lançar uma bolha de água. E com isso, eu entendi os conceitos básicos por trás do encantamento. As encantações tinham certos passos. Criação. Configurar o tamanho. Configurar a velocidade de disparo. Ativação. Durante isso, depois de o usuário terminar de configurar o tamanho e velocidade, a magia está feita. O que significa que depois de recitar o encantamento, o feitiço criava a forma da magia automaticamente. Depois disto, dentro de um pequeno intervalo de tempo para ajustar a quantidade de mana usada, era ajustado o tamanho. Depois de ajustar o tamanho, com mais um intervalo de tempo, para mais mana ser posta no feitiço, era o ajuste das configurações de velocidade. Depois de o período de preparações acabar, o feitiço sairia das mãos do usuário e seria lançado automaticamente em direção ao seu alvo. Essa era a sequência da coisa toda. Pelo menos disso eu tinha certeza. Depois de ativar a magia, havia 2 abastecimentos de mana. Esse era o elemento-chave. Se não ocorresse o ajuste do tamanho da magia, o ajuste de velocidade de disparo não iria funcionar. Não me admira que quando eu tentei lançar a bolha de água, ela apenas mudava de tamanho e não acontecia mais nada. E só para acrescentar, eu fiz todo esse processo usando encantação muda. Mesmo que tenha sido um saco. Isso ajudou a reduzir o tempo para mudar o tamanho e a velocidade da magia.
Assim era várias vezes mais rápido do que recitar o encantamento. E também, encantação muda podia mudar a parte de criação da magia. Por exemplo, o que o livro não descrevia era como congelar a bolha de água para criar uma bola de gelo. Aprender isso pode até mesmo me deixar usar o ataque Fênix Kaise. A expressão do meu rosto estava cheia de orgulho. Com fundamentos diferentes, eu poderia criar os mais variados efeitos. Agora começou a ficar interessante. Mas os princípios básicos eram definitivamente importantes. É melhor esperar até a minha capacidade total de mana aumentar antes de testar essas coisas. Aumentar minha capacidade de mana. Usar encantação muda até ser tão fácil quanto respirar. Essas eram minhas duas metas. Estabelecer uma grande meta subitamente pode me fazer encontrar contratempos com mais facilidade. É melhor começar por algo pequeno. Beleza. É hora de trabalhar duro. E assim, eu continuei a praticar magia elementar até quase desmaiar. E chegamos ao final do capítulo de hoje. Se você gostou da história, já deixa o like e se inscreve aqui no canal Voz Otaku para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por passar esse tempo comigo. E até o próximo capítulo.